Olá, gente, que bom que estamos mais uma vez aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Só lembrando para você, não se inscreveu? Faça isso agora. E participe do nosso culto. Participe orando, cantando, intercedendo pela igreja, faça isso. E agora eu queria chamar a Rafinha para ler um texto para a gente. Vamos matar a saudade de Rafinha? Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, 7 a 14. Palavra de Deus, né? Espere no Senhor, coisa boa. Gente, vamos cantar? Vamos louvar o nosso Deus agora através de algumas canções e vou chamar a Inho para conduzir a gente nesse momento. Olá, povo da Aliança, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós adoramos um Deus, nós servimos a um Deus, nós cremos num Deus que tem tudo sob o seu controle. A palavra nos diz que ainda que a terra se mude, os montes se abalem, há lugar em Deus para você e para mim, há lugar em Deus para nós, o nosso rochedo, a nossa proteção. Haja o que houver, Deus não muda, Deus é Deus. Deus é Deus, aleluia. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo
Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele sempre será Deus. Aleluia. Haja o que houver. O livro do profeta Daniel, ele é riquíssimo de histórias. E logo no início, no capítulo 3, uma história me encanta. Me encanta e eu, quando eu leio, eu viajo no tempo. Eu tento, com a minha mente, ir naquele momento e contemplar a maravilha que Deus fez naquele lugar. O capítulo 3 nos traz a história dos 3 amigos de Daniel que, confrontados na sua fé, se veem encurralados e são obrigados a negar a fé no Deus verdadeiro. Mas eles não voltam atrás, eles não cedem a esta pressão. Eles, pelo contrário, eles demonstram com as suas palavras e com os seus atos que o mesmo Deus que eles serviam, o mesmo Deus que havia livrado o povo no passado, os livraria. E lá no capítulo 3, nos versículos 17 e 18, eles falam uma frase para o rei e para todos aqueles que ali estavam, que me encantam. Eles falam assim: se formos atirados na fornalha em chamas, olha só, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles tinham a certeza que Deus poderia livrá-los, mas ainda assim, olha o que é fé, falaram: se ainda assim o meu Deus não quiser livrar, eu não vou retroceder na minha fé. Se Deus fizesse, era Deus. Se Deus não fizesse, continuava sendo Deus. Foi o que cantamos. Deus é um Deus que está pronto para livrar o seu povo. É um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, que não nos perde de vista nessa situação. Quem pode livrar como o Senhor? Quem é poderoso para guardar a nossa alma? Quando os nossos inimigos tentam contra nós, qualquer que seja ele, o Senhor se levanta e cuida, nos protege, nos salva, nos livra. Fica a pergunta: quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Não há quem se compare ao nosso Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória.
livrar como o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, quando se levantam contra nós, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim, aleluia, e me deu a vitória. Quem nos livra, aleluia. Coisa boa é cantar louvores ao nosso Deus. Gente, eu queria chamar uma pessoa para falar um pouquinho como é que ela está e promover um momento de oração. Eu queria chamar a Mônica para fazer esse momento de oração para a gente. Estou passando aqui hoje para agradecer primeiro a Deus pelo sustento, pela bondade dele nesses dias de confinamento. Agradecer à igreja pela presença, pelo cuidado também, né? São dias difíceis, mas aqui em casa está tudo em paz, graças a Deus. Eu e Heitor estamos aqui. E a minha palavra é gratidão, né? Gratidão por estar vencendo esses dias. Gratidão pela tranquilidade que a gente está tendo aqui em casa, graças a Deus. E gratidão por ter uma família como a nossa Igreja da Aliança. Eu quero deixar para vocês, assim como para mim, né, para nós, o livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 21 e 22. O 21 eu sei, eu quero trazer à memória aquilo que me traz alegria. E 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Quero agradecer por tudo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui em nossa casa, com a nossa família. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, te agradecer por esse momento, Senhor, que é tão complicado de isolamento, mas não distanciado, nem das pessoas, nem do Senhor. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, nos mínimos detalhes. Muito obrigada, Senhor. A palavra dos nossos dias aqui em nossa casa é gratidão. Muito obrigada por a oportunidade, obrigada por poder compartilhar com vocês esse momento. Em nome de Jesus, amém. E obrigada, muito feliz de poder estar compartilhando com vocês. Um beijo. Mônica, que coisa boa te ver, que Deus continue abençoando você, Heitor, Lana, todos os seus. Vamos recordar agora de um momento bom. Foi o último culto que nós estivemos na Faculdade Uniana. Na ocasião, quem estava conduzindo o louvor era a Beca e Luma. Vamos conferir esse momento? Promessas e tudo que és, quero te agradecer.
soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu. Sim, Jesus padeceu. Se Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Isso acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. Ele voltará em breve. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará. Vamos cantar mais uma vez. Virá em breve. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui agora para trazer uma palavra ao nosso coração e eu espero que Deus fale a sua necessidade, aquilo que você está mais necessitado, carente nesse momento. Se você puder abrir e ler comigo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 em diante. O Evangelho de Marcos nos diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia. Ele era um errante, 24 horas por dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos.
E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, indo parar dentro do mar, onde todos se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Os gerazenos, então, iam ter com Jesus, ficaram admirados, ficaram estarrecidos com tudo aquilo. Eles viram o endemoniado e aquele que tivera legião, que estava agora assentado e em perfeito juízo. Então, os gerazenos temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, diga tudo o que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera por ele. E todos naquela região ficaram admirados. Só até aí. Gente, tem 3 tipos de manifestação no ser humano que me deixa muito curioso. A primeira delas é o que uma religião pode fazer com a pessoa. Nesta semana eu vi uma mulher, um vídeo, se dizendo serva de Deus Altíssimo, espancando um homossexual. Ela batia na pessoa e agredia verbalmente, fisicamente, porque ela queria que aquela pessoa sofresse, fosse penalizada pelo seu pecado. Ela queria infringir aquela pessoa o sofrimento que ela achava que aquela pessoa deveria passar. E eu via naquela pessoa muito pouca piedade, mas muita arrogância, muita raiva, um sentimento de justicismo e uma incumbência de ser advogado da divindade. Ora, se a divindade precisar de advogado, automaticamente deixa de ser a divindade. E aquela mulher, em nome de Jesus, o príncipe da paz, expressão máxima do amor que a humanidade já experimentou, aquela mulher continuava a agredir e a maltratar aquele homem. Eu me lembro que, muito pequeno, eu vi a história do Jim Jones, que em nome de uma entidade maior, ele obrigou pessoas a saírem do seu país, de suas casas, deixarem tudo e a cometerem um suicídio coletivo sob o pretexto de serem arrebatadas em um determinado momento, quando um disco voador passasse pela região e levaria aqueles 120 e poucos pobres coitados para um paraíso prometido. O Jim Jones não tomou o veneno, morreu depois por um outro motivo, logo depois, mas aquelas pessoas foram mortas. Eu me perguntei, desde aquela época, o que a religião pode promover na cabeça de uma pessoa? O que é que conceitos espirituais, o que é que uma transcendência equivocada pode produzir? Haja vista, nos últimos 20 anos, nós presenciamos muitas cenas de pessoas se implodindo e explodindo outras em nome de uma divindade que é digna de toda aceitação e, impoluta como é, não merece ter diante de si pobres bastardos infiéis. A religião tem adoecido muita gente. Tem muita gente que é vítima de ações demoníacas por causa da religião. Também nessa semana, outro fato curioso, estava assistindo um documentário chamado Barbecue,
um documentário sobre churrasco, uma coisa que me atrai muito, o sistema churrasco e afins. E o sujeito estava falando que na Noruega, ele estava em Oslo especificamente, salvo engano, capital da Noruega, durante 4 meses as pessoas ficam muito deprimidas, na época do inverno. É uma época sem sol, é uma época de uma quarentena, de um isolamento. Pior do que quarentena, se são 4 meses, são 120 dias. São 3 quarentenas. A pessoa fica isolada e muitos intentam contra a própria vida, até porque também aqui na Patagônia, no extremo sul da América Latina, no século XIX, um navio mercante da marinha inglesa ficou encalhado em um iceberg e não conseguiu sair o inverno extremo sem ver a luz do sol durante muito tempo, as pessoas dentro daquele barco isolado, daquele bloco de gelo que o barco virou, as pessoas começaram a tirar a vida uma atrás da outra. Tirar a própria vida. Todos cometeram suicídio. Salvo engano, 1 ou 2 se salvaram. Conseguiram passar por essa tríade de quarentena, 120 dias presos. E tanto no caso da Noruega, em que as pessoas ficam, e também nos países que estão mais perto das calotas polares, em que pessoas ficam muito deprimidas por causa da força da natureza, e essa depressão e isolamento impostos pela força da natureza faz com que as pessoas fiquem desbussoladas, desorientadas. Gente que era muito tranquila e pacífica começa a perder o rumo da vida. Perde o tirocínio, faz o que ninguém imaginava. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, por que será? Como é que se processa na mente de uma pessoa? O que a força da natureza pode gerar na cabeça de alguém que está sob uma restrição, um isolamento, uma quarentena? E também me lembrei essa semana, ouvindo a mensagem de um pastor, sobre o caso muito famoso no Brasil, tem mais de 10 anos, o caso da menina Susana von Richthofen, que com a ajuda do namorado e do irmão do namorado, extirparam da sua história a vida do pai e da sua própria mãe. Quais são os conceitos? Talvez eu ouvi dizer, não sei se é verdade, ela queria uma independência, uma autonomia dos pais, talvez a independência financeira que ela ainda não pudesse ter. O que se passa na cabeça de uma pessoa no momento em que ela engendra e executa uma estupidez desse tipo? Que forças da sociedade impulsionam uma pessoa a entrar com uma arma num colégio, a exemplo de Suzano, no início de 2019, tirar a vida dos próprios colegas, tirar a própria vida, tirar a vida de professores, sob o pretexto de estar passando por um bullying, uma pressão social que gerou nela aquele comportamento. A contraprestação de uma pressão social que essa pessoa sofreu. Por que alguém submetido a uma força como essa perde o rumo da vida? A história que nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, nos fala sobre um rapaz que vivia na cidade dos demônios, Gadara. Uma cidade marítima, ficava do outro lado do mar da Galileia. Uma cidade de gentílica. O texto diz que esse rapaz foi preso nos sepulcros, porque as forças demoníacas tinham gerado nele uma força descomunal. Ele era impulsionado para as regiões desérticas. Lucas fala isso, lá no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Ele era impulsionado para uma região desértica, e ali ele se isolava de todos, e ali ele estava acorrentado e alijado do convívio familiar, da amizade, da dignidade, daquilo que é de mais básico para o ser humano. Nessa cidade dos demônios,
o endemoniado principal foi alvo do amor de Cristo. E vendo a história desse rapaz e me lembrando dessas histórias que eu citei no início dessa palavra, eu vejo que essas forças podem ser brechas para que muita gente boa, muita gente do bem, não aguente a pressão e seja vítima de ações de demônios. Não estou querendo dizer que você vai ficar endemoniado, absolutamente, porque em Cristo você é nova criatura e o Espírito Santo de Deus habita em você. Mas da mesma forma que aquela pessoa foi vítima de uma ação radical dos demônios, talvez essas forças concatenadas em concomitância podem ser uma brecha para o diabo ficar te oprimindo, gerando para você um isolamento maior do que o necessário. Um isolamento do medo, do terror, do pânico, um isolamento onde você já tem medo de se relacionar com as pessoas, porque conceitos humanos trouxeram muita dor para o seu coração. Talvez esse fato biológico, a pandemia, a proliferação de um agente patológico que causa morte, doença, tenha feito você ser vítima dessa força da natureza e você esteja achando aí que nunca mais vai conseguir quebrar os grilhões que te prende em uma cela de portas abertas. Porque, de certa forma, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em uma cela cuja chave está em nossas mãos. Estamos presos dentro de casa, sem poder sair. Alguns mais ousados, como eu, ainda aventura ir ali ou aqui ou acolá, por força do hiperativismo e do desejo de ver a quem ama. Mas o que você pode aprender sobre esse isolamento compulsório pela força de demônios e o isolamento compulsório que nós estamos passando por força de uma patologia? O que é que Jesus nos ensina com tudo isso que é relatado nesse capítulo 5 do Evangelho de Marcos? Antes de mais nada, Jesus nos mostra uma história de salvação. E quando acabar essa pandemia, ou gradualmente, ou abruptamente, provavelmente de forma gradual, mesmo com vacinas despontando no horizonte, quando tudo isso acabar, será que nós podemos escrever uma história de salvação, de libertação na nossa vida? Eu quero dizer para você que Jesus, quando age, ele age, nesse texto aqui, isso nos mostra, está bem claro, ele age de 3 formas. A primeira forma de Jesus agir é quebrando a lógica do curso normal da natureza. Se você ler o capítulo 4, logo o capítulo anterior, versículo 41, a pergunta que é feita no final desse capítulo 4 é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus quebra o curso normal, talvez até da curva de contágio. Ele pode quebrar o curso normal de uma expectativa de doença que, pela sua situação funcional, laboral, existencial ou familiar, você esteja sujeito. Mas o que é importante você saber é que a natureza, a biologia, o universo está sujeita àquele que tudo criou. Lá em Hebreus diz que todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Nele tudo subsiste, até o vírus subsiste em Cristo. O texto diz que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, depois de um dia de intenso trabalho. Depois de alguns diálogos, alguém dizer para ele: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Aquele rapaz ele poderia muito bem dizer: Jesus, te seguirei para o outro lado. Mas quando ele fala te seguirei para onde quer que fores, ele não estava sabendo do que estava falando. Jesus falou o seguinte: que as aves dos céus têm os seus ninhos e as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois de ser empurrado pela multidão, depois da multidão querer tocar nele para que ele processasse cura e libertação, Jesus resolve passar para o outro lado do mar da Galileia. Quando ele passa para o outro lado, a travessia aí é de cerca de 12 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos do que a travessia Salvador, Mar Grande,
Salvador, Ilha de Taparica, melhor dizendo, de Água de Meninos até Bom Despacho. Jesus atravessa o Mar da Galileia. E no meio dessa travessia, aquele que criou aquele mar, aquele que criou a água salgada, a água salobra, a água doce, o Senhor de todas as águas, o Deus de toda manifestação climatológica, o Deus dos ventos, Senhor dos ventos, acossado, tremido pela força da natureza. O texto diz lá que ele estava dormindo, e no original grego diz que o termo que utiliza ali é um termo que Jesus levantou meio irritado. Você já foi acordado no meio da noite, ou no início da noite, ou no final da noite, de forma abrupta? Levanta, levanta, levanta. O coração parece que vai pular do peito. O que foi? O que foi? Nada, não. Só queria saber se eu estava bem. Volte a dormir. Aí você fica indignado com uma interrupção do sono por uma bobagem que ele fala. Vocês estão me levantando para acabar com o vento e com o maremoto e com a força das ondas? Por que vocês mesmos não fizeram isso, homens de pequena fé? Aí diz que ele fez. Psss. O vento parou, o mar se acalmou e Jesus passou. Aqui, com a licença poética de vocês, é provável que aquele homem endemoniado lá do alto do monte, porque ele estava numa região onde podia ver muito bem, porque o texto diz que os demônios viram de longe a Jesus. Aquele homem que estava em cavernas, porque os sepulcros na época não eram sepulcros à semelhança dos nossos hoje, sepulcros odiernos, modernos, eram sepulcros cavados na pedra, que quando não tinha um corpo, ou mesmo tendo, servia para abrigar um animal ou um indigente da chuva e do sol. Aquele homem poderia ver a Jesus do mar, no meio do mar, vindo ao seu encontro, os demônios dentro da sua mente, em polvorosa. Quem é aquele que vem de lá? Que luz é aquela? Será que ele veio nos atormentar? Será que ele virá para cá ou irá para outro lugar? Está vindo em nossa direção. Ufa, uma tempestade. O barco pode naufragar, diziam os demônios na mente daquele homem. E a alma daquele homem tentando se livrar de uma legião de demônios, que pode ser até 6.000 demônios. Essa palavra legião designa uma grande quantidade, não necessariamente um destacamento romano de 6.000 soldados, mas podia ser até mais de 6.000. E aqueles demônios, naquela confusão, e o homem, na sua alma premida, opressa pela força maligna, ele não sabia se a salvação viria ou não, porque tinha uma força da natureza que poderia impedir a salvação. E aí Jesus acalma a tempestade. Ainda com essa licença que eu pedi no início, essa licença poética, é provável que aquele homem, o gadareno, que um dia nós vamos nos encontrar com ele na glória, tenho muita curiosidade para conhecê-lo, aquele homem podia ter dito o seguinte: ufa, lá vem a minha salvação. E os demônios disseram: lá vem a nossa perdição. Jesus acalmou a tempestade, porque Jesus não está regido nem limitado pela força da natureza. Não é a biologia que diz o que é que vai acontecer na sua vida, apesar dela ter importância na sua vida. Não é a chuva ou a falta dela que vai fazer com que Deus bote ou não comida no seu prato. O nosso Deus é poderoso para frustrar as expectativas da natureza. Ele é Senhor sobre a natureza. Então, se disserem para você: não tem jeito, a sua estrutura física não suportaria um contágio, Jesus é Senhor de toda estrutura física. As comorbidades que você tem certamente lhe levarão a óbito no caso de um suposto contágio, de uma suposta infecção causada pelo vírus. Nada disso é determinante. Isso pode ser até importante, mas o que determina meu futuro não é o avanço de um ser microscópico. O que determina meu futuro é o braço poderoso do Senhor que rege os céus e a terra. Do maior astro
ao menor ser. Ele é Senhor sobre a natureza. Segundo lugar, Jesus salva esse homem quebrando a lógica do curso normal do pensamento humano. Jesus quebra essa lógica de duas formas, gente. E hoje, eu lendo esse texto, eu fiquei, meu Deus, como esse texto tem a ver com a situação que a gente está vivendo. Eu tinha planejado falar uma outra coisa para a gente, mas meu coração estava incomodado e até que eu encontrei essa palavra que eu espero que seja oportuna para o seu coração. Como é que Jesus quebrou a lógica do pensamento humano? Ele trabalhou o dia todo. Disse para os discípulos, vamos passar por outro lado. Jesus empreendeu uma empreitada sem nenhuma racionalidade da logicidade do mercado, da logicidade da economia. Ele atravessou por causa de uma vida. No texto de Mateus diz que são dois. Mateus era contador de impostos e contador geralmente é preciso nos números, né? No texto de Mateus são dois. Aqui, tanto aqui quanto em Lucas, fala de um endemoniado. É provável que Lucas e Marcos destaquem o cara que era mais importante, o endemoniado principal, titular de Gadara. Então, esse homem chega em... Jesus atravessa o mar por causa de um homem. Jesus atravessa 12 quilômetros. O barco não era querosene, o barco, não sei se era de um discípulo, se era alugado. Mas com tanta gente demoniada que tinha ali, a lógica seria que Jesus se preocupasse com os endemoniados daquela região. Mas Jesus atravessa, vai para um lugar de gentil, vai para uma terra onde era fácil produzir endemoniado, porque nessa terra que Jesus vai, as pessoas dão mais importância às coisas do que a gente. Dão mais importância ao lucro do porco do que a libertação de uma alma. Jesus vai para lá, liberta um homem e volta. Se eu tivesse com Jesus ali, eu falaria assim, Jesus, vem cá. Só uma curiosidade, não se incomode com o que eu vou dizer, não. Não dava para o Senhor libertar esse homem do lado de lá, não? Porque o Senhor já curou o filho, ou aliás, um empregado de um centurião, um servo de um centurião, e o Senhor curou à distância. Não dava para o Senhor de lá do outro lado, na nossa terra, lá na Galileia. A gente não gastava tempo, não passaríamos pelo sufoco que nós passamos aqui, atravessando esse mar revolto, porque esse mar é revolto, gente, por causa de uma depressão. É uma depressão que vai da Síria até o Egito. Até hoje, embarcações passando por lá evitam determinados horários justamente porque é uma depressão e o vento passa encanado. O vento passa derrubando tudo. Mas aquele que derruba os conceitos humanos e aquele que rege o universo resolveu passar por causa de uma pessoa. Para Jesus, a importância não é multidão. Jesus é movido, impulsionado pelo amor. E o amor dele é um amor que não se mensura. É um amor que foge à lógica humana. Então talvez você esteja pensando, pô, será que com 7 bilhões e 280 milhões de pessoas no mundo, será que eu, essa alma, ainda sou vista por Cristo? Certamente. E ele quebra toda a lógica. A lógica de Jesus não é a lógica do homem. Ele não salva o rico para dar para a igreja. Ele salva sem olhar para o bolso. Ele salva sem olhar se você pode trabalhar para ele ou não. Ele não está preocupado com o seu trabalho, porque ele não procura trabalhador. Ele procura adorador. Não porque esteja em inanição de ser adorado. É porque ele se compraz, ele tem prazer em ir ao encontro de quem está sofrendo. Por mais que esteja sofrendo numa casa que se tornou um sepulcro, numa caverna escura, em um casamento sepulcral, em uma família sepulcral, em uma casa que é mais uma caverna. Não se preocupe, não. Você está pensando que Jesus vai para o lugar das pessoas importantes, dos grandes figurões? Ele quebra a lógica. Ele vai para o lugar mais improvável. Jesus também quebrou a lógica do mercado. Porque além de libertar aquele homem, Jesus atendeu o pedido do diabo. O diabo falou, eu quero ir para os porcos. Uma alma salva é mais importante do que 2.000 porcos afogados.
não é o dinheiro, o lucro, não é o que você tem, o que você conquista, que é mais importante do que aquela pessoa que está ao teu lado. Esse é o mover de Deus. A vetorização do agir de Deus é sempre essa, gente. Deus sempre se preocupa com pessoas e não com coisas. As coisas passam. Coisa não vai nos referendar diante de Deus. No último dia, o Senhor não dirá o que é que você conquistou, o que você comprou, o que foi que você preservou. Mas a pergunta será: quem você amou? De quem você cuidou? O Brennan Manning dizia, o saudoso Brennan Manning, que no último dia nós vamos ouvir uma pergunta do Pai. O quanto você creu que eu te amei? Quem crê que é amado por Deus, ama a quem ninguém quer amar. Jesus quebrou a lógica do pensamento humano. É uma vida só. São 2.000 porcos. Uma vida é mais importante do que 2.000 porcos. Por último, Jesus quebra a lógica da religião. Aquele homem, depois de assentado, em perfeito juízo, e essa cena, não sei qual é a cena, a plasticidade que ocorre no seu imaginário, mas eu tenho sempre a cena de um homem semi-nu, barba a fazer, um cabelo maior do que o meu, provavelmente, ou menor também, não sei. Um homem esfarrapado, maltrapilho, assentado numa pedra, que nem aquela escultura do Rodin, do pensador, pensando: meu Deus, o que é que aconteceu comigo? Onde eu estava todo esse tempo? Que prisão eu passei nessa quarentena, nesse isolamento? Que homem é esse que atravessa 12 quilômetros para salvar a um fedorento maltrapilho como eu? Esse homem é Jesus de Nazaré. Não é o homem da religião, é o homem do evangelho. Porque esse homem pergunta a Jesus o seguinte, este homem doente, o ex-endemoniado, ele fala assim: Senhor, ele pede, permita-me, ele faz na realidade aqui uma petição. Aliás, esse texto aqui é das petições, né? Os demônios pedem, o homem pediu e os donos do porco também pediram a Jesus. Esse homem pediu: Senhor, deixe-me ir contigo. Parece, e é verdade, ele não ouviu o diálogo de Jesus com um homem do outro lado da margem. Do outro lado da margem, o homem falou: eu te seguirei onde quer que fores. Esse aqui pediu: Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus falou: não, filho, a religião quer aglomeração. A religião quer movimento. A religião não quer um barco atravessando para salvar uma alma. A religião quer uma procissão de barcos, uma frota de barcos no meio do mar, para salvar uma outra multidão, para fazer outra multidão. Jesus manda aquele homem justamente para o lugar que eu e você estamos sendo mandados nesses dias de quarentena. Jesus falou: vá para casa. Quase que Jesus diz, hashtag fica em casa. Fica em casa. Vá para os seus. Olha como Jesus quebra a lógica da religião. A lógica da religião, o discurso daquele homem deveria ser diferente do discurso que Jesus mandou que ele proferisse. Jesus falou o seguinte: vá para casa e diga a todos o que Deus te fez. A lógica da religião é a lógica do medo e não do amor. A religião diria o seguinte: vá para casa. Uma outra licença poética aqui, viu, gente? Vá para casa e você vai dar agora palestras e testemunhos sobre a ação do diabo na sua vida. Você vai ter um séquito imenso de seguidores, porque as pessoas se impressionam mais com medo do que com amor. Jesus falou: não, vá para casa e diga para sua família o que é que Deus fez na sua vida. Sabe por que nós estamos em casa? Porque às vezes a gente prega muito para fora e pega pouco para dentro. Sabe por que Deus está mandando a gente para casa? Porque a gente tem muito discurso bonito para quem está fora, mas pouco discurso de bênção de vida para quem está dentro.
A religião diz o seguinte: aglomere, pirotecnize a sua palavra. Jesus falou uma coisa tão simples: casa e Deus. O binômio desses dias que nós estamos passando. A história conta que Decápolis se tornou um lugar evangelizado, com E maiúsculo, viu, gente? Não é um lugar evangelizado, mas é um lugar evangelizado. Não foi um lugar de evangélico, não foi um lugar do evangelho. Decápolis, que era a cidade dos gentios, aceitou a Cristo. A Galileia, ou melhor, a Judéia, nem tanto a Galileia, mas a Judéia, que era a cidade da religião, crucificou a Cristo. Jesus tem poder para barrar a obra da natureza. Porque quem ama, domina a natureza, e Ele ama a mim e a você, e não é a natureza que tem a palavra final. Jesus tem poder para quebrar a lógica do homem. Ele andou por sobre as águas quando os discípulos esperavam que Ele viesse de barco. Ele nasceu numa manjedoura quando o mundo esperava que Ele nascesse num trono. Ele morreu crucificado quando a religião, os judeus, esperavam que Ele morresse velho, farto de dias, com uma espada na mão e um cetro de força na outra. Jesus Cristo contraria a lógica do homem, porque a lógica do homem, via de regra, é terrena, demoníaca, animal, não produz vida. O Senhor tem a oferecer para você o Evangelho. O Evangelho de Jesus visa sempre a casa, a família, o outro. O Senhor está te chamando para casa hoje para anunciar aos seus que você é a obra viva do milagre do Deus que atravessou o mar do tempo e do espaço, chegou diante de você e te libertou da força da incredulidade do Deus deste século, que cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Se você está em sepulcros nesses dias, saiba que o Senhor pode te libertar de qualquer cadeia sepulcral e que Ele faça isso na sua casa, na sua vida e na sua família. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque Jesus continua sempre o mesmo. Não muda, e a intenção de trazer vida, de salvar do Senhor Jesus, continua a mesma, nem diminui nem aumenta. Tu és Deus Salvador, o Yeshua HaMashiach, como se dizia no Antigo Testamento. Aquele que salva, aquele que liberta. Tu és o libertador das nossas vidas. Senhor Deus, fica conosco, dentro de casa, para que expressemos, ó Pai, para que tenhamos uma oportunidade talvez de abraçar quem nós não abraçamos. Porque fora de casa nós abraçamos muito, falamos muito, elogiamos muito, mas dentro de casa nós precisamos anunciar o amor com o qual o Senhor nos amou àqueles que estão conosco debaixo do mesmo teto. Fica conosco, nos ensina o Teu mover de salvação. E agora, amados do meu Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o